Olá, nós estamos aqui no seminário de comportamento de locomoção e afecções de cascos. Nós vamos agora fazer uma entrevista sobre o tema com o Jeffrey Drain, que é nutricionista e pesquisador da Zinpro nos Estados Unidos, e também com o Rogério Isler, que é gerente de ruminantes aqui da Zinpro aqui no Brasil. Eu vou começar com duas questões para você, Rogério. Primeiro, qual a importância do comportamento de locomoção e afecções de cascos na pecuária? Oi, Fernanda. O problema de casco é uma coisa séria na pecuária de leite, porque envolve em torno de 25% a 30% do rebanho estão acometidos com problemas de casco. E isso traz um prejuízo muito grande para a pecuária, perda de leite, queda na produção de leite, né? Perda de score corporal, perda de peso, perda reprodutiva e também aumenta a taxa de descarte, né? E também mortalidade dos animais. Então o custo disso é muito grande para a fazenda. Uhum. O Jeff falou um pouco hoje, depois vai conversar com a gente também, sobre o problema, né, os estudos que ele fez lá nos Estados Unidos. Falando aqui do Brasil, como o produtor de leite brasileiro vê o problema de casco para o seu negócio, Isla? Bom, todos os produtores acho que sabem, Fernanda, que casco é um problema sério para a pecuária. Sabem que o prejuízo é grande, mas o mais complicado é que o produtor de leite, ele só enxerga as vacas que estão mancando. As vacas que estão mancando representam em torno de 5 a 10% dos animais que estão dentro do rebanho. E ele não enxerga outras vacas, que são as vacas que a gente fala de score 3, né? Que dentro dessa classificação de score, elas não estão mancando, mas elas já apresentam algum problema de casco. Essas são as vacas que têm lesões menores, né, Isler, que a gente viu isso hoje. Isso, são lesões menores, são lesões que ainda não levaram a vaca a apresentar a manqueira, mas elas já estão com um problema, né, já estão com o casco comprometido. Então isso dentro de mais um mês, provavelmente essas vacas venham a apresentar ou subir de score, né, passar para 4 ou 5, apresentar a manqueira. Uhum. Agora falando já com o Jeff, quanto a vaca pode perder de leite por causa da manqueira? Jeff, how much is the losses in the milk production due to lameness? Yeah, the published research is available on losses related to milk production and lameness has been described in two countries so far. In the published literature, there's reports that would suggest in the U.S. and U.K. studies that have been published is in the upwards of close to 3 kilos per day milk loss. And this is it's quite variable. Can be as little as a half a kilo per day. But in our severe lame cows, those cows that are experiencing the sole ulcers and white line disease that are more complicated lesions, that's where we're going to get the more severe milk losses, closer to that 3 kilos per day. Uhum. Pensando nesses dados, como os problemas de casco podem trazer prejuízos à reprodução do rebanho? How the cow lesions can produce losses in the herd's reproduction? Yeah, so lameness and reproduction is very interesting because oftentimes the producers have no way to measure this loss that's associated with reproduction and lameness, and so the research that's available has suggested that not only is the cow unable to demonstrate estrus and our ability to find those cows in heat and get them bred, but the lameness is actually affecting the cycle, the reproductive cycle of that cow, and oftentimes those cows are cycling earlier, and those follicles are not. It's much different than a heat-stressed cow, the compromised reproductive performance. In the fact, the major difference is in a heat-stressed cow, the follicle will not grow to mature size and be released to be fertilized, whereas the lame cow, that follicle continues to grow and mature, but unfortunately we just are unable to find those cows in heat to get those cows cycling because of the lack of luteinizing hormone pulsatility in those cows that's been published out there in the research. Could you give us an idea about the costs of to treat the cow disorders?
Yeah, if we take into account the major expense associated with lameness, those being reproductive performance loss, milk loss, replacement cost of animals that are cold, and then the treatment cost associated with those lesions. For our infectious lesions, we've typically seen estimates of $100 per case, those infectious lesions being largely digital dermatitis and foot rot. If we take the non-infectious lesions that we typically see, such as sole ulcers or white line disease, those can be amplified by about 5-fold because of the elevated levels of milk loss, the poor reproductive performance, and the premature culling of those cows from the herd that we have to subsequently replace. And so those cases can cost close to $500 per case. A manqueira só afeta as vacas leiteiras? Do the lameness affect just the lacting cows? Or what about the other groups? Yeah, we see lameness affecting the lactating cows more typically because perhaps maybe it's the cows that we're seeing visually daily, especially their locomotion scores as they move to and from the milking center. So by far and above, those cows are indeed the cows that we're classifying as lame more frequently. What we're starting to understand, though, is if we start looking earlier in our replacement animals, for example, we're actually finding high levels of lameness in replacement animals as well. And we learned here today, actually, that I've been calling replacement animals those perhaps our breeding stock that are animals that are old enough of age to be bred. But we're finding and learning that here in Brazil, actually even animals that are being fed milk are actually experiencing some claw lesions as well. So I think as we continue to learn more about lameness, we're going to continue to look beyond just the lactating cows and go younger and younger and try to identify those lesions as well. Uhum. E pensando nisso tudo que a gente acabou de conversar, o que o produtor deve observar no comportamento da vaca que pode indicar que ela tem problema de casco? What the farmer should observe in cow's behavior that indicate that she has a problem? Yeah, we try to encourage people to focus on 3 major areas as they watch cows move around the dairy, and as we educate both the farmers and the employees, we ask them to watch first and foremost the arching of the back, and secondly the bobbing of the head as that cow tries to counterbalance the pain that's in the affected foot. And then lastly, if we watch how she places her feet, we can also see signs of lameness as she tries to compensate for the lame claw that's affected. So those are the 3 major areas that producers can use to identify cows and catch them early. Uhum. A nutrição é apontada como causa, muitas vezes apontada como causa da laminites. Hoje, o senhor mostrou que a nutrição também pode trazer benefícios para a saúde dos cascos. Quando ela causa problemas e quando ela pode ajudar? Several times we see people blaming nutrition as causing lameness. You showed that same nutrition elements can bring huge benefits to the cow health also. And when the nutrition can be a problem, and how and when we can use nutrition to improve cow health? Yeah, first and foremost, we certainly want to take care of rumen health. And once we've taken care of rumen health by meeting the macronutrient content, we start looking into the claw, and the claw has a very high demand for calcium, and to make a high integrity claw horn. And so calcium is actually a macro mineral that gets overlooked. But then we go even into the micronutrient nutrition of the claw, and it has a demand for especially zinc, manganese, copper, cobalt that are oftentimes limiting, not by the fact that we're not fortifying these levels in the diets, but oftentimes because these minerals are getting tied up due to antagonists that are present in either the water or the feed, that's limiting the availability of those minerals for nutrition of the claw. And so this is where we would tend to look into perhaps a amino acid complex source of trace minerals that would not interact with some of those antagonists in feed or water, and provide that sound nutrition to the claw to reduce lameness in the herd. Thank you, Jeff. To finish, I will do the last question to Rogério. Okay? Rogério, tendo todo esse panorama que nós conversamos aqui,
pensando em tudo isso, o que o produtor de leite brasileiro deve fazer para melhorar o estado de locomoção do seu rebanho? Bom, Fernanda, como o Jeff respondeu numa das questões agora, o score de locomoção, eu acho que é o primeiro passo para poder identificar as vacas que estão, como eu falei no começo, elas ainda não estão mostrando a manqueira, mas já estão com problema. Com a identificação dessas vacas, ele deve levar essas vacas para o tronco e checar se existe lesão, qual é o tipo de lesão. Porque quando você identifica o tipo da lesão, ela te indica qual o tipo de problema que pode estar causando, quais os fatores que podem estar causando esse problema. Então, um próximo passo seria identificar quais são os fatores que estão causando esse problema. E depois disso tudo anotado, a gente vai fazer um levantamento para conseguir mexer também na parte de nutrição, fazer um balanceamento correto das dietas, utilizando alguns produtos que trazem benefícios, porque a gente costuma dizer que os nossos animais hoje são mais desafiados porque eles têm uma boa genética para uma produção maior de leite. É como uma comparação de um Fusca e uma Ferrari, né? Então hoje a exigência é muito maior, então os cuidados com o balanceamento nutricional, com as oportunidades, com as novas tecnologias, é um bom caminho para o produtor diminuir os problemas que as vacas com maior desafios enfrentam. Você disse aí do score de lesões. O pessoal que está assistindo a gente consegue acessar isso em algum lugar, Rogério? Sim, no nosso site www.zimpro.com. E nós também estamos com o MyPoint, onde a gente compartilha os nossos conhecimentos no site do Milk Point. No MyPoint da Zimpro já tem também um cartaz desse com a identificação das lesões. E a gente pode disponibilizar isso também no site da NFT, né, Rogério? A gente vai entrar em contato com o Rogério e vai conseguir colocar também esse score de lesões no nosso site para ficar mais fácil de identificar. Rogério? Com certeza, Fernanda. Nós temos também um score de locomoção, também um cartaz do score de locomoção que nós podemos também estar publicando no site da NFT. Perfeito. Rogério, muito obrigada. Jeff, thank you very much for talking with us, to come to Brazil to give us all this information, and welcome for the next time. You're welcome, and thank you for the invite. It's always a pleasure to be here.